finalmente recomeçar, na verdade começar de novo esse canal aqui de conversas, de vídeos com vocês, que faz tanto tempo que eu tô querendo começar e por conta da correria da vida não conseguia, mas agora vai. E esse primeiro vídeo é sobre um tema que vocês me pedem muito, que a gente já conversou um pouco no Instagram, mas que eu quero trazer com um pouquinho mais de profundidade e dividir também a minha história, o que eu passei em uma série de vídeos até a gente chegar nessa parte aqui. Vamos falar sobre endometriose. Sim, endometriose, essa doença que infelizmente tantas mulheres sofrem com ela, demoram tanto tempo para descobrir, para conseguir um tratamento e acabam sendo prejudicadas, né? Mas eu vou começar falando o que é endometriose, explicar um pouquinho dessa parte mais teórica, lembrando que eu não sou médica, então eu não vou me aprofundar, mas eu quero trazer um pouquinho para depois eu contar sobre a minha história com a endometriose, como foi todo esse percurso. Trouxe minha colinha, porque eu não quero esquecer de nenhum detalhe para falar sobre endometriose. Como eu disse para vocês, antes de eu contar a minha história, eu quero explicar um pouco sobre a endometriose, essa doença que hoje é um problema de saúde pública e que afeta negativamente tanto a saúde física quanto a saúde mental de milhares de mulheres. A endometriose, ela afeta 1 a cada 5 mulheres e ela demora, infelizmente, de 5 até 10 anos para você ter um diagnóstico. O que é endometriose? A endometriose, ela é uma doença inflamatória, benigna, caracterizada pela presença do tecido que forra o útero, chamado endométrio, e seu endométrio sai para fora do útero e pode alocar nos ovários, nas trompas, no intestino, no rim, na bexiga, no diafragma. Sabemos por que isso acontece? Não, não sabemos por que isso acontece. E como eu disse, como o problema principal, digamos assim, da endometriose é o tempo de demora para você ter um diagnóstico. E aí que eu quero começar a falar um pouco sobre a minha história, porque eu fui uma pessoa um pouco, digamos, fora da curva. Quando eu tinha mais ou menos de 24 a 25 anos, eu estava fazendo meus exames de rotina com o meu médico, que sempre foi meu médico, é na verdade um médico que fez o meu parto, então ele era médico da minha mãe, Dr. Jairo, eu sou de Bragança Paulista, então o Dr. Jairo que atende em Bragança Paulista, sempre foi meu ginecologista. Quando eu tinha mais ou menos 24, 25 anos, eu fui fazer um exame, ultrassom intravaginal de rotina normal e ele desconfiou que eu podia ter um foco de endometriose, com aquele olhar maravilhoso de médico de tanto tempo tem. E ele pediu para eu fazer um exame mais específico que se chama ultrassom intravaginal com preparo de intestino. Esse é o exame fundamental para você diagnosticar se você realmente tem a endometriose. Esse exame na época não era feito, não sei se hoje é, mas na época não era feito em Bragança Paulista, na cidade que eu morava. Então eu vim para São Paulo, fiz o exame aqui e infelizmente, ou felizmente, porque a gente descobriu muito rápido, eu tinha realmente um foco de endometriose, principalmente um foco no intestino. Só que eu não tinha nenhum sintoma. O que significa isso? Eu não tinha dor na relação sexual, eu não tinha dores de cólica, minha menstruação era regulada, eu não tinha constipação ou intestino solto. E daí assim, entrando mais profundamente, quais são os sintomas possíveis, né, da endometriose? Eu até vou ler aqui um pouquinho para eu não esquecer de nenhum. Então, cólicas menstruais intensas, dor pélvica fora do período menstrual, então você não está menstruada e você continua tendo dor na parte pélvica. Alterações urinárias e intestinais, principalmente no período menstrual, dor para evacuar, dificuldade para engravidar, dor nas relações sexuais, dor até no ombro, porque dependendo de onde está seu foco, se o diafragma liga para a parte de nervo e blá blá blá, como eu disse, não sou médico, então não vou entrar tão especificamente nisso, mas listando essa parte, e essas dores podem piorar quando você está menstruada. Eu não tinha nenhum desses sintomas, nunca tive sintomas, nunca tive cólicas,
horríveis, como muitas mulheres que têm endometriose sofrem de cólicas. E aí é meu primeiro alerta, não é normal você sentir nenhum tipo de dor. Isso é importante de gravar. Se você vai no médico, fala que você tem muita cólica ou que você tem alguma dor na relação sexual, ou você nem vai no médico, mas você acha que é normal você ter uma dor na relação sexual por falta de informação, por falta de conhecimento, ou simplesmente porque a gente tem esses negocinhos que a gente ouvia no passado, não é normal. Você não pode sentir dor na relação, você não pode sentir dor de cólica. Então, se você tiver algum tipo de dor, você procura um médico especialista e vai procurar entender se você tem alguma coisa, alguma doença. Foi nesse médico, isso é um outro ponto importante, segundo ponto importante dessa conversa. Se você foi nesse médico, não sentiu segurança no que ele falou, não gostou do atendimento, ele falou que era dor normal, não quis pesquisar, não quis fazer um exame, procura outro médico. Quantos médicos for necessário você vai procurar até você se sentir confortável com aquele diagnóstico. Para ter o diagnóstico de endometriose é necessário você fazer esses exames específicos de endometriose. Então, voltando para minha história, a gente vai falando assim um pouco da minha história, um pouco de modo geral da endometriose. Quando eu tinha 25 anos, eu descobri que eu tinha endometriose, continuei tomando anticoncepcional por um tempo, depois eu até fiquei um tempo sem esse anticoncepcional, e depois de muito tempo, mais ou menos quando eu tinha acho que 29 anos, eu coloquei o DIU Mirena. Durante todos esses anos, eu sempre fiz anualmente o exame para entender se a minha endometriose estava evoluindo. Porque apesar de eu não ter nenhuma dor, nenhum problema, digamos assim, não ter nenhuma característica que fosse necessário ter uma cirurgia, se ela estivesse evoluindo, eu precisaria operar. Resumindo, sempre acompanhei minha endometriose, ela não evoluía, estava dentro do que precisava estar. Quando eu tinha mais ou menos 33 anos, eu já morava em São Paulo e daí eu acabei indo num médico especialista de endometriose para entender como que tava, tudo bonitinho, certinho. E nesse médico a gente entendeu que a minha endometriose realmente não estava evoluindo, mas eu tinha um ponto importante, que daí a gente vai entrar no segundo tema do vídeo, que é sobre congelamento de óvulos, que meu exame de antimoleriano era um exame muito baixo e eu tinha endometriose. Eu nunca tentei ser mãe antes disso, né? Antes de tudo que aconteceu. Então eu não sabia se a minha endometriose poderia atrapalhar minha fertilidade ou não. Porque isso é o terceiro ponto importante desse vídeo. A endometriose, ela não é diagnóstico de infertilidade. Tem mulheres que têm endometriose e conseguem engravidar normalmente. Mas a endometriose pode sim ser um dificultador. Ela pode favorecer, digamos assim, uma infertilidade. Então, como eu tinha a endometriose diagnosticada, meu antimoleriano estava muito baixo, que é um exame que mostra a reserva ovariana, a gente partiu para o segundo tema do vídeo, que era fazer o congelamento, e também por conta da minha idade, porque eu também não tinha ideia, digamos assim, de quando eu teria vontade de ser mãe. Pulando a parte do congelamento, que vai ficar para um segundo vídeo, voltando por que eu operei minha endometriose. No final do ano de 2023, em dezembro, antes um pouquinho, eu fui fazer os exames para entender como estava a minha endometriose e ela tinha, pela primeira vez, evoluído e a minha lesão, que era a maior lesão, era no intestino, ela tinha aumentado consideravelmente, então eu já sabia que quando isso acontecesse, eu realmente precisaria operar. Então eu fiz esse exame mais ou menos em junho, que eu tenho até aqui anotado, e em dezembro, dia 9 de dezembro de 2023, eu passei pela cirurgia da minha endometriose com o Dr. Luiz Flávio, que foi assim excelente, maravilhoso, o melhor médico que eu poderia ter escolhido. Eu tinha um porém, que era a minha trompa direita, se eu não me engano, ela tava nos exames que eu fiz do ano de 2023, até na verdade do ano de 2022, a minha trompa direita ela tava como se fosse toda contorcida. Então eu fui para a cirurgia 9 de dezembro de 2023, eu fui para a cirurgia com a informação que eu poderia voltar sem essa trompa.
porque só saberia realmente se isso teria que acontecer quando eu já estivesse na cirurgia. Essa minha lesão do intestino era uma lesão grande, a gente também não conseguia identificar se seria nível 1, nível 2 ou nível 3. Ela foi nível 2, então não precisou de bolsinha, né, que seria uma recuperação muito mais chata, mas mesmo assim foi uma cirurgia super complexa, mas deu tudo muito certo e eu nem acreditei que quando eu voltei da cirurgia, eu voltei com minha trompa direita, que o Dr. Luiz conseguiu deixar ela funcionando perfeitamente. E eu fiz a cirurgia então em dezembro. E hoje eu falo que foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, a melhor decisão que eu poderia ter tomado, porque eu tenho certeza que eu só consegui engravidar, isso eu tenho uma certeza, ninguém nunca me falou, tá? Por conta dessa cirurgia em si. A minha endometriose era uma endometriose profunda, e ela sim, a endometriose, ela é responsável por 50% dos casos de infertilidade, mas é 50%, então não é 100%, né? Porque você tem um diagnóstico de endometriose que você vai se caracterizar como uma pessoa infértil. Isso é muito importante a gente ter na nossa cabeça. Uma outra informação importante é que as pacientes que passam pela cirurgia de endometriose, 60% das pacientes conseguem engravidar espontaneamente. Eu faço parte desses 60%. Também é muito importante lembrar sempre que o impacto socioeconômico pelos custos do exame de diagnóstico da endometriose, por isso que tantas mulheres não conseguem esse diagnóstico, né? É um exame caro, não é um exame nem um pouco barato, então é realmente bem complexo falar sobre tudo isso. Então eu quis trazer um pouquinho dessas informações, de contar para vocês sobre o meu caso, pensar que eu descobri com 25 anos, eu fui operar com 34, passou muito tempo. A endometriose não é assim, descobri, meu Deus, preciso operar para ontem. Lógico, se você tiver um sintoma, né, sentir alguma dor, você vai operar mais rápido, mas no meu caso, que eu era totalmente assintomática, eu demorei praticamente 10 anos para realmente passar por essa cirurgia e ela ocorreu tudo bem. Então, se você tem esse diagnóstico de endometriose, a minha dica, o meu conselho, o que eu gostaria de te passar é: fique calma, vai dar tudo certo, procura um bom médico, procura especialistas excelentes para você ter o melhor tipo de atendimento. E importante para fechar, não acreditem que existe uma solução fitoterápica, de fórmulas dietéticas, mágicas para tratamento de endometriose. O tratamento de endometriose, ou ele é feito no sentido com o uso dessa parte hormonal de anticoncepcional, o DIU, e na verdade ele não trata, né? Ele só não deixa, vamos dizer assim, a doença evoluir, tenta não deixar a doença evoluir, mas de fato você precisa passar para a cirurgia para retirar aquele foco. E esse foco vai ser retirado com cirurgia, não tem outra maneira. E a gente sabe que mesmo você passando pela cirurgia, dependendo de se você não faz essa parte do uso de hormônios, ela também pode voltar. Então é complexo, mas é possível, tem tratamento. Só não acreditem nas besteiras que a gente vê muito pelas redes sociais. E eu esqueci, porque é o primeiro vídeo, então eu não tô acostumando a falar tudo isso, mas se você gostou, deixa seu like, comentários, vou deixar aqui também minha rede social, meu Instagram. Se vocês quiserem conversar sobre esse tema, tirar dúvidas, dividir sua história, eu tô super à disposição. E se inscreve no meu canal, que ele tá só começando.